Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, veja o que ele está enumerando, é o capítulo 2 de Filipenses. Paulo está dizendo, se há tudo isso, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, existe isso em Cristo, completai o meu gozo, para que sintam isso, pratiquem isso, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, unidade de espírito. Unidade de espírito. Nada façais por contenda ou por vanglória, esse não é cristianismo. Mas por humildade, seja humilde, não birre, não peite, não retribua mal com mal, contenda, não aceite, seja humilde, mas por humildade. Cada um considere o seu próximo, os outros superiores a si mesmo. Você consegue. Se tiver o Espírito Santo, já pensou um coronel, um general, um juiz, um desembargador, chegar para um favelado, chamar de irmão, lavar os pés? Paulo está dizendo aqui, tem que romper com a carne, né? Lavar os pés de um catador de papel, de uma empregada doméstica. Né? E aí? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é cristianismo, isso é o Evangelho de Cristo. Agora, cumprir isso aqui só se cumpre com o Espírito Santo na vida, pela carne. Não. Pela carne, por doutrinação, ele pode até fazer, mas no íntimo, não, isso não acontece por ditames de igreja, pode até na frente um do outro, mas pelas costas. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha para ele. Observa o teu próximo. Tenta sentir a necessidade do teu próximo. Vê se tu consegue ter sensibilidade espiritual. Deixa Deus falar no teu coração para você ajudar o teu próximo. Você tem como ajudar? Ou o orgulho? Aqui, ó. O contenda ou a vanglória não deixa. Cristianismo tem que ser pelo Espírito Santo. Esse cristianismo de fachada aí de igreja, de denominações, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim que Cristo fez isso. Cristo praticou, teve esse sentimento. Ele olhou o sofrimento do próximo, ajudou, perdoou, amou. Não esse evangelho arrogante que nós temos aí no mundo hoje.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca chegou assim e disse: você sabe com quem você está falando, rapaz? Não. Você sabe quem eu sou? É o que dizem aí as patentes, os magistrados, os nobres. Você sabe quem eu sou, neguinho? Não. Ele nunca fez isso. Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez homem, está aqui. Deus, o Eterno, o Criador, o El Shaddai, se fez homem, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem, Deus, achando-se na forma de homem, humilhou-se, foi humilde. Ele podia ter explodido tudo ali. 12 legiões de anjos constantemente ali. Miríades de anjos ali, com suas espadas apontadas. Só ele dizer: façam. E aquilo tudo virava pó. A terra explodiria pelo ar. Ele não. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo assim? Que Deus se permitiu, ele não morre. Deus é imortal, é eterno, mas ele em Cristo se permitiu passar pela experiência da morte. Uma prova é que ele 3 dias ressuscitou, porque não tem como essa terra suja comer a carne do Santo de Deus. Os vermes dessa terra suja, manchada de pecado, não tem como comer a carne do Santo de Deus. Pelo que também Deus o exaltou, aí vem a recompensa, isso é para todos nós. Sofremos, padecemos, mas Deus o exalta. Todo tempo na Bíblia foi assim. Em todo tempo na Bíblia foi assim. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, arcanjos, querubins, todos os anjos, serafins, tudo no céu, toda a criação, tudo que foi criado, que o Eterno criou no começo, se dobrará diante desse ungido de Deus, Cristo Jesus. Todo joelho dos que estão nos céus e na terra, presidentes, monarcas, bacharéis, generais, coronéis, líderes espirituais, todos, vivos e os mortos que já morreram ressuscitarão, serão julgados. E debaixo da terra os espíritos caídos, todos se dobrarão diante desse poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é o Senhor? Senão Deus. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Deus Pai aqui é o Criador, o Eterno, o Espírito que ninguém viria. Ninguém jamais viu Deus. Jesus Cristo foi que manifestou. Em Cristo é que você vê Deus. Espírito não tem direita, não tem esquerda, não tem olhos, não tem boca. É o Espírito do Criador, o Todo-Poderoso. Então ele se apresentou à humanidade através de Cristo. Você quer ver Deus? Olhe para Cristo.
Ele não é a segunda pessoa, ele é Deus. De sorte que, meus amados irmãos, versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecemos, não só sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também assim também operai a vossa salvação com temor. O que é temor? Um respeito reverencial e tremor, a ponto de tremer. Temor é um respeito reverencial tão grande que você chega a tremer mesmo. Porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você só tem que estar à disposição, você tem que ter uma fé convicta e ficar isento do mundo, afastar-se do mundo, porque Deus não entra em imundície, a ponto de Deus entrar em você e operar. É tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazer todas as coisas sem murmuração é uma coisa que também afasta Deus, afasta o Espírito Santo. Fazer todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Está com insônia? Você está com insônia e agora comece a orar e agradeça a Deus por esse momento de oração. O sono vem. Começa a ler a Bíblia. Pega o Novo Testamento para ler. Está com insônia? Faz 5 dias, faz uma semana, faz um mês, faz um ano que você não consegue dormir direito com insônia. Pegue a sua Bíblia agora. Primeiro você entra no seu quarto e ora, agradece. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Agradece para você ver essa insônia para o inferno. Problema no emprego, desemprego, seja lá o que for. Tudo que você for fazer, não murmure, agradeça, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que nós somos nessa terra, o sal, a luz. E para isso nós temos que ter uma coerência espiritual, uma coerência cristã, uma atitude centralizada. E não ficar feito um esvoaçado, feito um doido. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o filho de Deus. Não tem nada a ver. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia e ore. É uma inferência profética do irmão Brana. Como é que eu faço para me aproximar mais de Deus? Perguntaram ao irmão Brana. Ele disse, leia a Bíblia e ore diariamente. Você não come diariamente? Você não dorme? Você não toma banho? Você almoça, toma café? A alma precisa de comida. A comida da alma é leitura da Bíblia e oração. É por isso que está todo mundo aí cheio de demônio, cheio de trejeito, cheio de usos e costumes, cheio de modas, cheio de tudo, menos de Deus, por falta da prática cristã. Retendo a palavra da vida, está aqui, ó, retendo, leia a Bíblia e ore, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação, ele estava preso, estava sendo julgado, poderia sofrer pena de morte. Por causa do evangelho, o apóstolo Paulo, porque se converteu do judaísmo, do farisaísmo para o cristianismo, foi perseguido e preso. E hoje esses cristãos que nós temos aí, de marré, cristãos de meia tigela que nós temos, hein? Pastores
diáconos, presbíteros, mercenários, tesoureiros mercenários e todo o restante dos crentes, todos corrompidos. Adultério, está aí na internet, aí na imundície da internet. Adúlteros e adúlteras. Quem disse a vocês que vocês se livrarão da condenação, do juízo? Quem vos livrará? E o apóstolo Paulo diz, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro, folgo, mesmo que eu venha a morrer. Estou preso aqui. Paulo estava preso quando escreveu essa carta a Filipenses. Estou preso, mas ainda que a minha sentença saia como pena de morte, eu sabendo que o meu trabalho redundou numa fé perfeita em vocês, eu morro feliz. Ele está dizendo aqui. Com todos vocês. Folgo e me regozijo com vocês, pelo fato de vocês estarem bem. E vocês também regozijem-se e alegrem-se comigo por isso. Não fiquem tristes, não. Não fiquem tristes. Se eu tivesse caído no mundo, tivesse bebendo, fumando, me drogando, 7 demônios piores do que... Não fiquem tristes, não. Se isso acontecer, se a minha sentença for pena de morte, eu estarei bem, eu estarei feliz. Versículo 19. Paulo elogia Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto dos filipenses, 2 ajudantes, 2 auxiliares, 2 irmãos, 2 co-herdeiros do céu, Timóteo e Epafrodito. Ele vai falar agora no versículo 19 em diante, ele vai dizer assim, ele diz, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, que como Paulo estava preso, e às vezes necessitava de proventos, de dinheiro, de alguma coisa, Timóteo é quem fazia essa missão. Epafrodito também. Porque a ninguém tem, ao testemunho, tem um adágio no mundo, eu escutei no mundo, na igreja, não sei, na internet, que diz assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo tem um poder maior. E ele dá um testemunho tremendo aqui de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos, do vosso estado. Timóteo tinha uma grande preocupação com os filipenses. Paulo via isso e disse, se eu tiver que mandar alguém, vou mandar o Timóteo. Porque ele tem ele sinceramente cuida de vocês, se preocupa com vocês, porque todos os outros buscam o que é de interesse próprio, de seu próprio interesse, e não do que é de Cristo. Os outros evangelistas, os outros irmãos que estão aqui no grupo, não chegam aos pés de Timóteo, mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Vocês mesmos sabem como Timóteo é dedicado. Um homem de Deus, um cristão, de sorte que espero enviá-lo a vocês rapidamente, tão logo que tenha provido, que eu tenha me organizado, tenha provido os meus negócios. Então eu ainda estou resolvendo algumas coisas aqui, algumas pendências, etc. e tal. Assim que ele fizer isso por mim, Paulo estava preso, encarcerado, e quem resolvia Timóteo era um tipo de estafeta, de office boy do apóstolo Paulo. Então assim que eu tiver resolvido os meus negócios,
Vou mandar eles a vocês, vou mandar ele até vocês, mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, ele está dizendo aqui, eu acredito que serei absolvido. Eu confio no Senhor, que eu mesmo em breve irei ter convosco. Que boa esperança. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, que vocês enviaram até mim, vocês enviaram Epafrodito até mim, para prover as minhas necessidades. Estou mandando ele de volta, porquanto tinha muita, Epafroditos, ele estava com muita saudade de vocês, e estava muito angustiado. Ele estava tão saudosista que estava adoecendo, angustiado, estava triste de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Ele esteve doente, estava com saudade e estava preocupado de vocês saberem que ele estava doente e sofrerem. E de fato ele esteve doente e quase morreu. Epafrodito realmente esteve doente, quase à beira da morte. Sabe o que foi que Deus fez? Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim. Porque se ele morre, eu ia sofrer. Eu iria sofrer. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou acumulasse sofrimento. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Isso é irmandade. Vocês estão entendendo? Isso é cristianismo. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da própria vida, para suprir para comigo a falta de vosso serviço, do vosso serviço. Era difícil fazer uma viagem naquele tempo nos desertos, a cavalo, carregando víveres, carregando ouro, etc. e tal. Tinha assaltantes no caminho e tudo mais. Não tem aquela parábola do bom samaritano, que o camarada foi atacado por um bandido no caminho, etc. e tal. Amém. Que Deus seja louvado. Shalom. Adonai. Esse foi o capítulo 2 do livro aos Filipenses. Amém.